Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o jogo brasileiro Hidden Shelter, vindo diretamente do Rio de Janeiro, de um estúdio chamado White Vortex. Estúdio fundado pelo Renan Barreto. Eles têm o intuito de lançar jogos que eles não veem no mercado. Eles começaram com um jogo de RPG chamado Order from Chaos, e pelo que eles têm dito aqui, eles têm muitos jogos de vários gêneros sendo produzidos, e agora eles lançaram esse horror de sobrevivência, Hidden Shelter, que eu achei um jogo bastante ambicioso. A gente tem tido muitos jogos bons de terror vindos aqui do nosso país, como por exemplo o Colina Legacy, o Tamashi, o Pesadelo, Regressão, A Lenda do Cabeça de Cuia e outros que estão por vir também. Tenho certeza que a gente vai ter jogos incríveis de terror brasileiros no futuro. Esse aqui, eu vou dizer que, apesar dessa ambição visual e tal, ele é um jogo excessivamente simples no seu senso de progressão, do que você de fato faz dentro dele, do que você de fato faz ali no gameplay, e nos seus quebra-cabeças e outros elementos de jogo que eu vou comentar aqui. O começo tem três amigos viajando na estrada à noite, parece alguma coisa na estrada, eles desviam e batem o carro, e aí quando eles acordam, um deles está desaparecido, eles resolvem ir atrás desse cara. Diego, o desaparecido. Charles e Bernardo vão atrás do Diego e se veem numa mansão, uma mansão gigantesca. E aí aos poucos eles vão descobrindo por que não tem ninguém lá, o que aconteceu com as pessoas de lá e por que existe essa criatura que insiste em surgir para perseguir os dois. Então o jogo é dividido entre momentos de fuga, extremamente roteirizados, você essencialmente tem uma rota. Inclusive, um dos problemas que eu tive com esse jogo é que, muitas vezes, antes mesmo da fuga começar, aparece uma mensagem dizendo onde você tem que ir. E se você não vai para lá, não tem meios de escapar desse monstro. Você morre, inclusive com uma mensagem de você morreu, exatamente igual a do Dark Souls. E aí você repete essa sequência de novo. Por exemplo, vá até o carro, vá até a entrada da casa, coisas assim. E aí, entre esses momentos, a gente recolhe documentos, papéis, cartas e tal, para entender o que está acontecendo aí num esquema bem tradicional de jogo de terror, desses files, desses arquivos que você coleta e lê e tal. E caso você não leia esses papéis, você não vai entender muito. E eu não consegui entender direito por que eles resolveram deixar os dois personagens o tempo todo juntos, porque essencialmente é um personagem só, e o fato de existir outro ali é só pelo diálogo. Eles conversam eventualmente, fazem até algumas piadas com algumas coisas, comentam o que está acontecendo, o que tem acontecido na casa. Numa dublagem, assim, a dublagem em português, os jogos de terror independentes normalmente tem uma dublagem assim fraca e que compromete a experiência. Eu diria que é mais ou menos o caso aqui. Tem momentos mais inspirados, mas no todo destoa. Mas quando a gente vê o visual do jogo, que a casa é realmente cheia de detalhes. Cada cômodo é diferente um do outro. Tem uma questão artística muito aprimorada nesse jogo, com as pinturas, que inclusive quando você olha diretamente para elas, aparece escrito o nome do pintor, a época que ela foi pintada. Tem umas estátuas muito legais, incríveis, assim, espalhadas pelo cenário. Então é uma questão interessante do jogo. Inclusive tem até um quiz em determinado momento que você responde perguntas sobre arte da história da humanidade. Confesso que não acertei todas, longe disso. Mas foi legal testar essas coisas, fazer uma pesquisa em cima disso. Mas assim, meu maior problema com o jogo é o quão simples ele é, justamente no senso de progressão. Que é essencialmente você vai para uma área nova, apanha uma chave, encontra uma chave que você consegue abrir uma nova porta e assim do começo ao fim. Eventualmente tem os quebra-cabeças. Alguns deles são quebra-cabeças interessantes que te fazem ali ficar rondando a casa e que diabos eu tenho que fazer. Então existe essa questão. Não é sempre que o jogo te aponta para onde você precisa ir, o que eu acho ótimo em jogo de terror. E em jogos contemporâneos isso acontece muito. Uma continuação já foi anunciada quando você termina o jogo, diz lá que o Hidden Shelter 2 está em desenvolvimento. Então tem muito espaço para evolução, para melhorias. Muito espaço. Eu espero ansioso pela parte 2, que eu imagino que vai continuar a história de onde parou, que é um final bastante enigmático até certo ponto abrupto. E aí o que você. A fachada que é essa mansão para os mistérios reais, para os segredos obscuros que existem aí,
de novo, também dá muita margem para expandir, para levar isso para uma continuação refinada em todos os sentidos, que é o que eu espero que a gente veja em Hidden Shelter 2, que certamente vou jogar. Então é isso, disponível no Steam, evidentemente com legendas em português, para o nosso idioma, voz em português. Caso vocês resolvam jogar, caso já tenham jogado, escreve aqui para mim nos comentários, vamos conversar sobre Hidden Shelter, sempre um prazer. Valeu!